Bendizemos o teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó, com os discípulos e uma grande multidão, estava um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Muitos repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de David, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe: Coragem, levanta-te que ele está a chamar-te. O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? O cego respondeu-lhe: Mestre, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu venho substituir o Sr. Arcebispo de Évora e também o Sr. Núncio Apostólico. Os dois precisam da nossa oração porque estão, de facto, um pouco doentes, ou então da sua voz, da sua garganta. Peçamos por eles ao Senhor. Irmãos, irmãs peregrinos, esta nossa jornada feita à volta da Capelinha das Aparições faz-nos olhar para Nossa Senhora com gratidão e confiança, pois ela quer-nos atentos como os pastorinhos e manda-nos igualmente rezar o terço todos os dias, a fim de que a guerra acabe e a paz ajude a cultivar a fraternidade. Na realidade, quem não vê o que se passa em diversos países à conta da violência e da ambição para conseguir conquistar a dianteira do caminho? E quem não sente a diferença entre a prática da fé e o desleixo da caridade? Vale a pena ter em conta o que diz o profeta Jeremias na primeira leitura: soltai brados de alegria, porque o Senhor salvou o seu povo. Não foi a violência,
Mas o Senhor, e quem é o seu povo? A Igreja fala disso, atraindo-nos a Jesus como membros do seu corpo. Pois Ele ensinou-nos a rezar o Pai Nosso e mandou-nos perguntar ainda: Pai, qual é a tua vontade? Ou seja, sentimos-nos família uns dos outros e em Jesus Cristo somos filhos de Deus. Agora, estas afirmações e a doutrina precisam de um serviço apropriado, como fala na segunda leitura a Epístola aos Hebreus. Refere-se ao sacerdócio constituído a favor dos homens e capaz de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Simplesmente, ninguém atribui a si próprio esta honra, senão quem foi chamado por Deus. Ora, Jesus Cristo tornou-se o sumo sacerdote, ouvindo de Deus estas palavras: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E ainda, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sendo assim, compete-nos rezar pelas vocações sacerdotais e pelas vocações em geral, para que o serviço pastoral da Igreja não enfraqueça, nem deixe de responder às necessidades do tempo. Ouçamos como Jesus Cristo falou aos discípulos: assim como eu fiz, fazei vós também. E como terá feito? Acolhendo as crianças com simplicidade e ternura, recebendo os doentes com compaixão e cuidando da sua cura, aceitando os pecadores fraternamente e perdoando-lhes os pecados. Então, irmãos peregrinos, diante da agressividade do nosso tempo, não nos tornemos agressivos também. Façamos antes como o Papa Francisco nos ensina, sabendo sorrir e praticando a caridade. Ora, hoje, por conta da Legião de Maria, que celebra o seu dia e aqui se encontra em grande número, procuremos olhar para Nossa Senhora com muita confiança e peçamos-lhe que nos torne apóstolos da caridade. Pois assim como ela, sob a ação do Espírito Santo, deu Cristo ao mundo, também a Legião de Maria procura dá-lo ao mundo mediante o seu apostolado. Trata-se, pois, de um movimento de evangelização ao serviço da Igreja. E a sua espiritualidade assenta na doutrina do corpo místico e na maternidade de Maria. E constitui ainda uma associação internacional de fiéis que procura ligar os pastores ao seu rebanho, facilitando-lhes o trabalho e permitindo-lhes um contacto pessoal e contínuo com os fiéis. Mas procura dar também tempo livre às zonas descristianizadas, assinalando com dedicação e fé os valores cristãos. Que Deus abençoe os seus membros e todo o trabalho apostólico que realiza, e que Deus abençoe igualmente os demais movimentos aqui presentes nesta peregrinação e espalhados pelas diversas paróquias. Da parte de Nossa Senhora, que ela os acolha e proteja, como fez com os 3 pastorinhos de Fátima. Vamos agora acompanhar Jesus, aproximando-nos dos discípulos e da grande multidão que o acompanha. E a dado momento,
aparece um homem cego a pedir esmola à beira do caminho. Depois de informado da presença de Jesus, começou a gritar: Jesus, filho de David, tem compaixão de mim. E quanto mais o repreendiam, mais ele gritava: tem piedade de mim. Observemos agora as diferenças de comportamentos. O cego manifesta o seu sofrimento e pede compaixão. Alguns participantes da multidão mandam-no calar por causa do incômodo que lhes causa. E Jesus, por sua vez, olha para ele com serenidade e manda-o aproximar-se. Depois, estabelece o diálogo com a intenção de o ajudar. Que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu veja. E Jesus acrescentou: vai, a tua fé te salvou. Realmente, o diálogo abre caminho à confiança e ajuda a cultivar a fraternidade. Por isso, dá pena que a guerra substitua o diálogo pelas armas e que algumas vezes também a sociedade, mesmo no nosso país, imita um procedimento semelhante à conta do desafio e da vingança. Procuremos nós, enquanto peregrinos de Fátima e devotos de Nossa Senhora, rezar pela paz no mundo e dar exemplo mediante o nosso procedimento. E olhando de novo para a Legião de Maria com admiração e estima, e para outros movimentos aqui presentes com iguais sentimentos, peçamos também a Nossa Senhora que lhes fale como falou aos pastorinhos: olhai para o céu com esperança, rezai pelos pecadores com empenhamento iluminado pela fé e confiai na mensagem que vos deixo ao longo destas aparições. Realmente, Nossa Senhora caminha ao longo do tempo com os olhos postos em Jesus e, à conta da sua missão messiânica, apercebe-se do caminho que Ele é e da relação fraterna que Ele inspira a cada um de nós. Por isso, as suas mensagens são animadas de fraternidade e cheias de confiança na direção do céu. E os pastorinhos souberam agradecer. Saibamos nós também imitá-los, pedindo a Nossa Senhora a sua bênção. Assim seja.